Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, eu trabalho com inteligência artificial. A ferramenta que eu trago hoje é: imagina você precisar de um assistente que conhece todos os documentos da sua empresa e responde a qualquer pergunta instantaneamente. É isso que eu vou te mostrar aqui que o Dashworks faz. Então vamos lá, o Dashworks ele não é só um assistente comum como um chat GPT, né? Ele faz muito mais, principalmente pela questão dos workflows e das integrações que ele tem, né? Lógico, você pode pegar o seu chat GPT, a ferramenta, o LLM que você utiliza e colocar alguns documentos. Mas nesse caso aqui, você tem uma integração direta e pode inclusive disponibilizar, escolher quais pessoas do seu time vai poder ter acesso. Então vamos direto para a solução para vocês conhecerem. Bom, então eu estou aqui na página principal, vou fazer o login. Ele vai me enviar um código e eu estou aqui. Vocês veem que é super simples a interface, tá? E o mais legal é que eu posso fazer, conversar, ter pesquisas com os meus aplicativos, se eu quero fazer pesquisas na web ou apenas fazer perguntas para LLM, né? Ou seja, se você aqui no caso, você pode selecionar a LLM que você quiser. Isso só está disponível nos planos mais avançados, tá? No caso aí, se você quiser falar, você conhecer isso aqui, eu quero agora utilizar o GPT-4, ó, ou quero não, já começar a utilizar o Mini, quero ir para o Anthropic, o Gemini, a Llama, né? Eu posso fazer tudo isso aqui, né? Mas antes de começar a fazer as perguntas, o que eu quero mostrar para vocês é realmente o poder dessa solução. Então, se eu vier aqui e expandir e colocar em Settings, né? É aqui que eu vou poder fazer integração com todas as minhas aplicações, né? Então aqui eu tenho as principais. Então, o mais interessante, normalmente uma empresa, ela tem alguma ferramenta interna de comunicação. Muitas utilizam o Slack. Você pode conectar o Slack, você pode conectar o Notion, ao Google Drive, ao próprio website, a gente vai fazer isso, eu vou conectar no meu website. Muitas empresas utilizam como CRM o Salesforce e a gama é enorme de integrações que a ferramenta possibilita. Então aqui, ó, só para vocês terem ideia, a quantidade. Então algumas muito comuns para empresas: Workday, Outlook, o OneDrive, o Microsoft Teams, Gira, principalmente para a questão de suporte, a parte de Wiki para empresas de desenvolvimento, você vai acabar tendo sempre, você pode conectar ao GitHub, ao Gitbook, ao GitLab, Dropbox, Box. Então, assim, aqui as principais, inclusive você pode ver para cada uma delas, né? Então, como eu comentei, Intercom, Zendesk, ServiceNow para questão de suporte, diversos CRMs, aí acho que os principais do mercado. Inclusive, se você não tiver a solução, você pode fazer a requisição. Você pode adicionar arquivos também, então você quer adicionar arquivos que você quer utilizar na sua procura, simplesmente você pode vir aqui, né? E o interessante, ele vai priorizar as respostas para os documentos que você tem nos arquivos. Então, se você pode criar aqui, por exemplo, um documento com as principais questões, dúvidas e perguntas que você quer utilizar. Então, às vezes, os documentos principais da sua empresa que você quer que seus funcionários utilizem, você pode colocar aqui. E na questão também aqui de answers, é onde são as perguntas mais frequentes. Então, com o passar do tempo, quando você começa a entender a maioria das perguntas, você pode colocar aqui que também vai ter uma priorização em relação às aplicações conectadas. Tá legal? Na parte de bots, né, é onde eu posso criar alguns bots, ou seja, alguns assistentes específicos para algumas coisas. Então, aqui, como ele coloca até no exemplo, posso ter um bot específico para a parte de RH, para escrita, para brainstormer, e tudo isso eu faço de maneira super simples, onde a pessoa pode simplesmente colocar o arroba e o nome do bot para poder utilizar. E como eu falei, a parte de workflows é super interessante, né? Que já traz algumas automatizações que eu posso utilizar. Então vamos verificar aqui, por exemplo, ó, Summarize Customer Relationship, ou seja, para ele fazer a sumarização. Ele fala exatamente qual modelo que ele está sendo utilizado, né? Ele dá como preview, né, uma recapitulação de todo o relacionamento que ele teve com o último cliente. Então é super interessante. Eu posso vir aqui, simplesmente colocar em usar e aí ele já me traz aqui para fazer essa questão. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Só passando aqui, então aqui na parte de General, onde eu posso customizar
toda a interface. Posso colocar o meu logo, o nome da empresa. Então aqui, por exemplo, eu vou por KIA. Vou adicionar o logo, faço o upload. Aqui que eu posso mexer também nas cores. É aqui que eu vou adicionar os membros do meu time, tá? Então aqui eu posso chamar outras pessoas ou adicionar manualmente. Eu posso aqui exatamente colocar qual que vai ser a bot account, principalmente quando você está falando com o Slack, né? Aonde ele mesmo vai responder. Então você seleciona aqui qual que vai ser o usuário. A parte de diretório, também com os planos mais caros, nos planos mais, eu estou aqui no plano free, você pode simplesmente integrar em funcionalidades como single sign-on, analytics, tudo isso você pode vir aqui, que é exclusivo do plano enterprise. A parte de analytics, a mesma coisa, né? Você aqui começa a ter informações de, se eu quiser ver um overview geral, é de graça, tá? Então a gente ainda não tem nada, porque eu acabei não fazendo, mas toda a parte de membros, aplicações, questões, bots, do Slackbot, isso é tudo exclusivo do plano Enterprise. A parte de segurança, como eu comentei, parte de fazer o single sign-on, ou seja, muitas empresas já têm um sistema de autenticação, você pode integrar aqui com a solução. Toda a parte de billing, né? E até inclusive aqui já passa um pouco do preço, são $12 para uso ilimitado para todos os tipos de integração no plano Team. E no plano Enterprise vai depender um pouco de se você quer as customizações, se você quer o SSO, isso aí você tem que conversar e marcar um horário com o time deles. Mas eu acho que o time, eu recomendo vocês primeiro fazerem um teste, que nem eu estou fazendo aqui, vai para o plano Team para começar a validar um pouco a solução e depois você pode ir e conversar para o plano Enterprise. E aqui você também pode, nos planos mais avançados, colocar algumas informações, né? Quais os modelos que você quer utilizar, quer deixar disponível, se você tem algumas instruções específicas, tudo isso aqui você pode colocar. Aqui é a da parte mais do usuário mesmo, tá? E é legal que ele tem uma extensão de browser, então para facilitar, às vezes você não precisa sempre ir para essa interface, ele tem uma extensão, né, do Chrome aqui que você pode utilizar e vai facilitar muito o trabalho. Bom, passei rapidinho aqui para a parte de settings, mas eu vou mostrar um pouco agora da solução, tá? Então, a primeira coisa que dá para fazer é o quê? Se eu quiser utilizar a LLM, ou seja, a minha inteligência artificial, eu posso perguntar aqui, por exemplo, se eu perguntar o que é o Dashworks e não habilitar, né, talvez ele não vá trazer essa informação, né? Ele até trouxe, ele tem um pouquinho na base dele, tá? Mas o que eu poderia fazer, por exemplo, na web, né, se eu quero pesquisar algo mais recorrente que vai utilizar a questão da web, mas vocês veem aqui o quão detalhado é as informações. Talvez isso, se você quiser customizar um pouco, você pode fazer. O que é legal? Você pode também ter essas marcações aqui, né? Você pode salvar essa pergunta como um framework e você pode, inclusive, compartilhar isso com alguém do seu time, tá? Então, eu posso vir aqui simplesmente copiar o link e ele já vai vir exatamente com essa informação. Às vezes, agora eu quero assim, por exemplo, procure na web as principais ferramentas de automação. Então, ele vai agora utilizar não apenas a inteligência artificial, ele vai utilizar a inteligência artificial para gerar a resposta, mas ele está procurando na web, ou seja, essas informações. Então ele me trouxe aqui, né, as principais do mercado. O que que é mais interessante? Ele me mostra da onde ele pegou essa informação. Então, se eu quiser saber se ele pegou de um site específico, de um próprio site, eu posso vir aqui, ó, e olha que ele pegou do próprio site da ClickUp. Aqui ele pegou do site, eu posso até vir aqui, clicar e ver, tá? Da onde ele pegou. Ele pegou as 7 principais ferramentas de automação de robótica, tá? Isso é super interessante. E o mais interessante, né, é a parte que eu comentei da parte das aplicações. Posso vir aqui em aplicações, só que eu não ainda criei nenhuma integração com a aplicação. Então, eu vou criar, por exemplo, uma bem simples aqui, que seria com o meu site. Então, eu vou vir aqui, eu vou pôr eu posso fazer uma conexão individual para o usuário, então o usuário pode, às vezes, criar algo só para ele, ou se você quer fazer, se você for o administrador da conta, fazer para a sua organização como um todo. Aqui eu vou pôr um indivíduo. Então aqui eu vou colocar o meu site.
Conectei ao meu site, tá? Se eu quiser depois eu posso tirar ele, posso dar o nome aqui, então, por exemplo, aqui eu vou pôr KIA. Eu salvo essa informação e agora eu posso pesquisar, né, utilizando as aplicações, né? Então eu posso selecionar quais eu quiser. Então, se eu tiver mais de um site ou eu quero pesquisar só no meu Google Drive, só no meu CRM, eu posso vir aqui na aplicação e utilizar isso. Então, por exemplo, aqui quais os serviços disponíveis da Caio IA. E ele vem aqui e agora ele começa a procurar, né, exatamente aonde eu apontei, né? Então ele mostra aqui, ó, né, o serviço oferecido são soluções inovadoras de inteligência artificial para transformar negócio, aumentar a eficiência, reduzir custos e abrir. Ele mostra exatamente onde ele pegou, tá? Então eu venho aqui, se eu olhar, ele veio aqui exatamente na minha parte de serviços, né? Eu posso pedir para eles, queria mais detalhes de cada serviço. E eu mantenho, né, a parte de aplicação. Então ele trouxe aqui, ó, todas as informações, né, com mais detalhes de cada um dos serviços, né, que a KIA oferece. Então, vocês veem que o quão poderoso é essa integração, que eu faço essa integração uma vez só, tá? E aqui eu só coloquei um site, então às vezes é um site que você utiliza muito, mas acho que o principal mesmo é se você começa a integrar com a sua base de informações, de repente você tem no Notion, ou você tem um Google Drive, então você pode pesquisar por arquivos, né, ele faz uma indexação. Então, acredito ser uma ferramenta super interessante. Eu posso colocar até alguns bookmarks aqui para facilitar. Se eu coloco Company Bookmarks, exatamente como administrador, eu posso ter que todos os usuários, né, ou seja, todos os integrantes da minha corporação, da minha organização, vão ter disponíveis. E o legal é e o mais interessante é exatamente as aplicações. Não, e super interessante que fica aqui todas as perguntas que você fez, né? Então aqui, ó, por exemplo, foi aqui essa thread que eu comentei, né? Eu posso, inclusive, colocar um novo tópico nesse caso, mas no caso aqui eu quero ver alguma coisa. Eu posso até fazer buscas, né? Então aqui, ó, por exemplo, KIA. Ele já acha aqui. Bom, então acho que a principal dor que o Dashworks resolve é você buscar informações críticas que estão fragmentadas em várias aplicações, vários documentos. Você acaba perdendo muito tempo, o seu time acaba perdendo muito tempo atrás desse conhecimento disperso, né? Então, essa solução ela conecta todas as ferramentas da empresa, integra com inteligência artificial, aí com várias LLMs, e fornece respostas precisas, com inclusive as citações de onde ele buscou cada uma das informações. Que o público ideal dessa solução, claramente, empresas, eu não falei aqui, mas toda a questão de chatbots, de workflow para times de vendas, para suporte, para time de engenharia, gestão de produtos, né? Por quê? As principais funcionalidades é a questão dessa busca unificada, resposta em tempo real, você cria esses bots personalizados para cada um dos times com um arroba, né? Você coloca simplesmente o arroba, ele já chama exatamente cada um dos times e ele é compatível aí com os principais e mais atuais e poderosos inteligência artificial da OpenAI, da Anthropic, do Google. E o setup aqui é super simples e rápido. Vocês viram o quão simples foi eu fazer isso aqui, né? Acho que os prós da solução é implementação super rápida, todas as certificações, então ele tem SOC, tem GDPR, tem RIPA, além disso, a integração nativa com cada uma das soluções e a flexibilidade para você colocar dentro da sua equipe. A parte contra, eu acho que você tem que saber fazer um pouco essa questão das integrações, então você tem que ter acesso às ferramentas para como fazer a integração, então às vezes talvez para uma ou outra ferramenta você vai ter que saber como que você faz isso, talvez tenha que fazer alguma liberação, dependendo do tamanho da sua empresa, com o time de TI.
E, às vezes, o preço também pode ser elevado, dependendo da quantidade, né? Como eu falei, eu tenho aqui o plano TIM, que é um plano super acessível, até mais barato que você acessar, por exemplo, o ChatGPT ou o Anthropic, que é $20 por mês. Mas se você vai para o plano Enterprise, se você precisa de algumas funcionalidades mais avançadas, talvez esse valor vai ficar um pouco mais caro. A gente não sabe porque aqui no site eles não disponibilizam. Então, se você gostou dessa solução, vou colocar aqui o link aqui embaixo. Dá o like do seu vídeo, curte o canal e te vejo no próximo.